Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para poder falar sobre o esboço de uma parábola. Então, para isso, vamos determinar alguns pontos especiais e depois vamos fazer esse esboço através de um recurso muito legal aqui no software GeoGebra. Quero te convidar para estar conosco, já pegue seu lápis, caneta, borracha, acompanhe, né? Faça as contas conosco, vai ser muito interessante, vai ser um prazer estar contigo aqui. Nessa aula de hoje trouxe a Lorena para poder dialogar conosco e ver o que ela entendeu e saber, né, se ela pode também nos ajudar nesse sentido. Vamos lá, eu vou aqui, coloquei a minha primeira equação do segundo grau aqui, 1x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, o meu A vale 1, o meu B vale menos 4 e o meu C vale 3. Tudo isso eu consigo manipular aqui de forma dinâmica. Daqui a pouco você vai ver que eu vou alterar esses valores para a gente calcular a nossa próxima parábola. Muito bem, eu vou começar pelo vértice. Pelo vértice, que é o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, eu preciso então descobrir se a concavidade da parábola está para cima ou para baixo. E aí é muito tranquilo você perceber isso, porque eu tenho A igual a 1, e se o A é maior que zero, a concavidade é para cima, então eu vou ter um ponto de mínimo. Vamos começar aqui o nosso desenvolvimento. A pergunta da Lorena é muito pertinente, né? Nós vamos obter o vértice da parábola? Exatamente. E para obter o vértice da parábola, colocaremos nessa fórmula aqui, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Nesse momento, a gente vai pegar aqui os valores, né, dos coeficientes e vai substituir aqui. Então, eu preciso do b, eu preciso do a, eu preciso calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e eu preciso saber de novo aqui o valor do a. Então, na primeira substituição, colocamos então esses valores que aparecem aqui. Então, aqui entrou menos 4, vezes 2 vezes 1, e aqui é a formulazinha do delta, né? B ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Vamos substituir aqui mais fortemente, né? Então, temos aqui várias contas para fazer. Menos 4 vai dar mais 4, 2 vezes 1 vai dar 2. Aqui eu tenho 4 ao quadrado, que vai dar 16, e aqui vai ser 4 vezes 1 vezes 3, vai dar 12. Então aqui vai ter menos na frente, e 4 vezes 1 vai dar 4. Exatamente o que eu tinha falado. Então 4 dividido por 2 vai dar 2, e 16 menos 12 vai dar 4. Então vai ficar menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. Então, o nosso vértice é 2 e menos 1. Já vou marcá-lo aqui no nosso plano cartesiano. Então, marquei aqui o vértice. Então, eu sei que a concavidade está indo para cima. Aqui, a minha parábola vai ficar desse jeito aqui, mais ou menos. Para determinar com mais precisão isso, eu vou calcular agora as raízes, né? Então, eu vou aqui esconder a minha solução do vértice e vou para o desenvolvimento das raízes. Então, como a Lorena está falando, eu vou começar calculando o discriminante, que é o valor do delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, vou pegar os valores aqui dos coeficientes e vou colocar aqui, né, nessa substituição. Então, menos 4 ao quadrado vai dar 16. Nós já fizemos essa conta quando nós determinamos lá o vértice, né? Então, aqui vai ficar 16 menos 12, e 16 menos 12 vai dar 4. O que eu tenho quando delta é maior que zero? Quando delta é maior que zero, eu sei que eu terei duas raízes reais distintas. Isso faz todo sentido, porque se a concavidade da minha parábola está para cima, ela vai ter que interceptar o eixo x em 2 pontos. E agora? Agora, exatamente, Lorena, eu tenho que utilizar a fórmula que vocês conhecem como a fórmula de Bhaskara. Então aqui é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, 2 vezes a. Vou substituir novamente o valor dos coeficientes e delta vale 4. Menos 4, né, que é o valor do b. O delta nós encontramos 4 e aqui 2 vezes 1. Raiz quadrada de 4 vale 2, né, então esse vai ser aqui o nosso próximo passo. E esse menos 4 vai dar mais 4. A pergunta da Lorena é muito interessante, porque agora eu vou caminhar para o cálculo das raízes, propriamente dito. Mas isso eu já sabia, porque delta era maior que zero. Beleza? Então eu vou fazer aqui um x1 e um x2. No x1 eu tenho 4 mais 2. Estou fazendo então esse caminho do mais. Então 4 mais 2 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3. E agora eu vou fazer o caminho para o
x2, que vai ser 4 menos 2, que vai dar 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Então, essa nossa parábola, vou marcar aqui as raízes, ó, vai passar pelo 1 e pelo 3. Muito bem. Agora eu vou esconder novamente esse cálculo aqui, justamente para fazer uma abordagem com esse A. Esse A é um ponto especial, ele está sobre a minha parábola. Então ele vai andar aqui nesse circuito aqui. Se eu modificar esse I, ó, tá vendo? Ele passa por aqueles pontos ali. Só que o que eu vou falar para o software fazer? Eu vou mandar o software determinar o rastro desse ponto. Isso vai ser bem interessante porque vai nos ajudar a entender, tá vendo? Que a minha parábola vai ter que passar por todos esses pontos determinados pelo rastro. Tanto é que quando eu marcar aqui, ó, o gráfico, ele marcou exatamente essa curva, ele desenhou exatamente essa curva que contém todos esses pontos. E aí, tá curtindo? Espero que você esteja curtindo aqui o nosso papo com muita tecnologia. Muito obrigado por você estar conosco. Continue aí, porque nós temos várias investigações bacanas aí para fazer. Bem, agora eu vou manipular os valores, né, do A, do B e do C, justamente para que a gente possa fazer uma nova investigação. Então vamos calcular o vértice, vamos tentar calcular também as nossas raízes e traçar então o esboço da nossa parábola. Eu quero agora fazer a seguinte alteração. Eu vou colocar o A igual a 2, tem aqui A igual a 2. Vou colocar o B igual a menos 4, B igual a menos 4. E o C igual a 3, C igual a 3. A igual a 2, B igual a menos 4 e C igual a 3. Vamos lá, vamos calcular primeiro o nosso vértice da parábola. Então, exatamente, para que a gente consiga calcular o vértice da parábola, Lorena e também você que está nos assistindo, temos que substituir os coeficientes aqui na nossa fórmula. Então, aqui, ó, substituindo, né, o B vale menos 4, o A vale 2. Vou substituir aqui também na segunda parte. Então, encontraremos essa conta aqui, ó, menos por menos vai dar mais 4, dividido por 4, né? Então, aqui eu tenho 16, e aqui vai ser 8, 24. 16 menos 24, então o delta vai dar negativo. Opa, isso já nos mostra o seguinte, se o delta é menor que zero, nós não teremos raízes reais, ou seja, não conseguiremos ter interseções dessa parábola com o eixo x. Mas isso é um papo ali para frente, né? Vamos calcular o vértice primeiro. Então, evoluindo aqui no nosso desenvolvimento, temos aqui, ó, 16 menos 24, vai dar um valor aqui, né, que é menos 8. Então aqui eu tenho 16 menos 24, vai dar menos 8, e com esse menos aqui do lado de fora, vai virar mais 8. Então aqui eu tenho 1, e aqui eu também vou ter 1. Então o nosso vértice, ele está no ponto 1, 1. Bom, agora eu vou esconder o nosso desenvolvimento do vértice para fazermos o desenvolvimento do possível cálculo das raízes. Então, vou voltar aqui com esse controle deslizante e vou começar a evoluir agora para esse cálculo. Então, como a Lorena está sinalizando, nós precisaremos calcular o nosso discriminante. Nós já vimos que ele é igual a menos 8. O que isso significa? Como eu falei anteriormente, né, dei um pequeno spoiler para você, quando o nosso delta é negativo, as nossas raízes não são reais, ou seja, não teremos interseções da parábola no eixo x. O que isso significa dizer? Que o nosso vértice vai estar no 1 e 1, né? O 1 e 1 está aqui mais ou menos, e a nossa parábola vai passar por ali, né? Então repara aqui, ó, olha o ponto A ali, ó, o que ele está fazendo. Então ele não vai ter interseção com o eixo x, essa parábola, né? Vamos evoluindo aqui, ó. Exatamente, vou usar também a fórmula de Bhaskara, só que eu vou ter uma raiz quadrada negativa para calcular. Raiz quadrada de números negativos, elas não possuem resultado nos números reais. Então, por isso que o próprio software vai colocar um ponto de interrogação, e é bem legal que isso aconteça, para você entender, olha, nem o computador consegue calcular isso nos reais. Existe uma outra solução, né, que você não vai ver agora, não vai estudar agora, mas no ensino médio você vai estudar esse tipo de resultado. Muito bem, então eu não consigo então determinar quais são
as minhas raízes, né, porque não tem essas interseções com o eixo x. Então, nós não calcularemos as raízes, porque eu não tenho essas interseções com o eixo x, mas eu sei que a minha parábola está com a concavidade para cima, porque o a é igual a 2. Então, aqui, ó, eu também sei que a interseção com o eixo y vai bater no 3, né, porque o meu coeficiente aqui, ó, o c, que é o termo independente, ele determina justamente essa interseção com o eixo y. Então, aqui, ó, o ponto é 0 e 3, vai ser o ponto de interseção. Eu vou determinar o rastro aqui dessa parábola, justamente para você entender por onde que ela está passando. Olha aqui, habilitei o rastro. E agora, ó, a minha parábola tem esse comportamento. Quando eu habilito aqui o gráfico, ela passa justamente por todos esses pontos. Mas foi fundamental a gente perceber nessa situação que a nossa parábola, nesse caso, ela não possui interseção com o eixo x. Espero que você tenha curtido mais esse exemplo e agora, no próximo exemplo, nós vamos fazer o quê? Uma abordagem com a concavidade para baixo. Bem, agora eu coloquei o a valendo -1, o b igual a 4 e o c igual a -3, justamente para a gente investigar uma situação em que a concavidade está para baixo. Vou aqui desenvolver o vértice com você. Ó. Nós temos o seguinte, nesse vértice nós temos x igual a 2 e y igual a 1. Vou marcar o vértice aqui para você ver. Olha só, a concavidade dessa parábola vai ficar para baixo, né? Porque o a vale -1. Isso significa dizer o quê? Que nós teremos duas interseções. Vou desenvolver aqui para você. Olha, nesse desenvolvimento, nós temos ó, o x1 igual a 1 e o x2 igual a 3. Então, aqui eu vou marcar as raízes, tá vendo? Vou passar justamente com a nossa parábola por esses pontos. Claro, eu posso aqui ó, determinar o rastro dessa parábola justamente para você entender que o comportamento dela é diferente do comportamento das parábolas que nós traçamos anteriormente, que tinham a concavidade para cima. O que determina, então, se a parábola tem a concavidade para cima ou para baixo? Se o a é maior que zero, a concavidade fica para cima. Se o a for menor que zero, a concavidade fica para baixo. E o nosso a aqui vale -1. De novo, ele vai cortar aqui o y no -3, porque é o termo dependente, né? E eu vou esconder agora esse desenvolvimento aqui, ó, justamente para você entender essa questão da interseção ali no eixo y. Ó, eu posso de novo fazer aqui o rastro da parábola e marcar o gráfico aqui para você compreender justamente que ela passa por todos esses pontos. Bom, eu espero que você tenha curtido aqui o nosso papo bem tecnológico, utilizando aqui o software GeoGebra. É importante você entender que para traçar uma parábola não é tão simples quanto para traçar uma reta, porque a parábola ela é uma curva. Então você precisa determinar o vértice, você precisa pensar quem são as raízes, se as raízes são reais, né, para você marcar essas interseções com o eixo x. A interseção com o eixo y, você viu que é te dado através desse coeficiente que tem um termo independente, e aí você consegue traçar a sua parábola. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha visto com menos abstração, porque a gente está utilizando um software, e isso torna as coisas um pouco mais acessíveis para você que está nos acompanhando. Eu sou o professor Leandro Nascimento e quero te convidar para que você assista todos os vídeos do Reeduca na TV. Foi um grande prazer estar contigo nessa aula de hoje. Espero que a gente esteja junto nas próximas. Um forte abraço e tudo de bom.